né? Papai não era muito de liberar a gente, não, a gente trabalhava, e a realidade, papai trabalhava sempre à noite, porque ele trabalhava de noite na empresa e de dia ele tinha umas criação, uns gado, suínos, e a gente trabalhava nessa área. Eu com 7, 8 anos de idade já trabalhava, né? Cuidava dos animais e fazia o serviço que precisava fazer. Papai dormia um pouco de manhã e à tarde a gente trabalhava e ele à noite ele ia trabalhar na empresa. E com isso, muito tempo se passou, a gente teve essa constante luta, mas super-herói, papai super-herói, né, nunca deixou faltar comida, roupas, né, calçado, escola, sempre material, nunca teve problema. Papai sempre foi bem severo nessa área, até com ele mesmo. E nos meados dos anos 79, mais ou menos, teve um problema grande. Papai se separou de mamãe e ele foi embora e ela ficou. E como eu sendo o mais velho dos 6 irmãos, a minha intenção seria que ela fosse junto, né? Saísse da cidade onde nós morávamos e fosse para a cidade onde papai estava morando, mas ela não quis ir e a gente ficou. E naquela época não tinha, sabe, pastor, aquele negócio de ter que pagar pensão, ter que pagar, né? Então a gente ficou, e em 79, eu com 13 anos, meu pai tinha ido embora, e a gente ficou na guarda de uma tia da gente, não pagava aluguel, água, nada, mas o tempo foi se passando e a gente teve que sair, arrumar uma casa para alugar e com 13, 14 anos já estava trabalhando. Com 14 anos estava trabalhando registrado. Né? A gente teve um trabalho de procurar serviço na época e a gente conseguiu. O meu primeiro serviço foi varrendo rua. Meu Deus. Com 13, 14 anos de idade, comecei varrendo rua, a gente foi varrendo rua, trabalhei dos 13 até os 17, porque época de quartel, né? Então eles tinham essa possibilidade de poder mandar a pessoa embora antes de servir o quartel ou não servir. E a gente passou assim, esse meio aperto nesse tempo, porque eu trabalhava só em casa, a minha mãe também nunca trabalhou, meu pai sempre sustentou a casa. E foi uma corrida, porque os irmãos foram crescendo, né? E eu com 14, os irmãos com 12, 8, né? Não tinha condições deles trabalhar. E a gente já saiu dali, teve que começar a pagar aluguel. Então começou a ter uma certa responsabilidade, né, pastor? Sim, já era uma responsabilidade grande com 13 anos de idade. A gente, com certeza, foi lutando. E eu tinha certeza que Deus tinha algo na minha vida, porque eu não conhecia mesmo a palavra de Cristo para a salvação. Mas eu tinha algo em mim, porque meu pai também nunca foi evangélico. Meu avô era, mas o meu pai não. Então eu não tinha intimidade com o evangelho, mas uma coisa meu pai sempre me ensinou, é ser honesto, caráter, não pegar nada que não fosse meu, não pegar nada que não fosse lícito. E aí meu pai me ensinou muito isso, honestidade, mentira, meu pai nunca aceitou mentira. Então eu já tinha uma linha boa, né? De raciocínio traçada, né? Então já tinha uma boa estrutura em casa, né? Embora teve a separação. E aí a gente, quando o pai foi embora, a gente começou a dar uma saidinha, um bailinho, uma baladinha, a mamãe deixava. E a gente trabalhava, também mamãe não esquentava muito a cabeça com isso. E aí os anos foram se passando, tive amigos que podia me levar a um outro lado, a um vício, mas graças a Deus nunca tive vício. O meu único vício era com cigarro, mas nunca, graças a Deus, nunca usei droga, bebida alcoólica também nunca gostei. Por isso que eu penso que Deus já tinha algo antes comigo, depois que eu conheci o Evangelho mudou, mas antes de eu conhecer Jesus, eu acho que Ele tinha já algo comigo, porque eu fui bem regrado na criação. E a gente foi, meus 2 irmãos, na consequência, um ficou com a gente depois de mim, aí teve o terceiro e o quarto que resolveu morar com o papai na cidade em que ele morava. Já deu um pouco menos gasto para mim, né? Já era 2 bocas menos para mim e minha mãe alimentar. E aí nunca fui um cara também de muito regado tem pessoas que passavam a noite acordado, eu não, eu gostava de dormir, ter um dia abençoado. E aí comecei a trabalhar numa empresa de fiação e Deus, eu acredito que Deus é tremendo demais.
Porque os planos dele na nossa vida os planos, pastor, deles são infalíveis. Infalíveis, né? A gente não tem planos, a gente projeta, mas não tem planos, né? Porque o plano perfeito é de Deus. É de Deus, é verdade. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa e a minha esposa trabalhava de dia nessa empresa. E aí ela trabalhou acho que 2 meses de dia e passou para trabalhar de noite. E aí eu e ela trabalhava à noite nessa empresa. E eu trocava uns olhares com ela, mas nada, eu era muito tímido, sabe? Eu, para mim, chegar uma namorada, para pedir namoro, ou para dançar num baile, era muito difícil, né? E a gente tinha um amigo em comum, que morava no mesmo bairro dela, vinha com ela e voltava com ela no ônibus de linha todo dia. Eu já pegava o ônibus fretado da empresa. E a gente, com esse amigo... E a gente conversava de noite, a gente brincava de futebol e tal, e de manhã ele ia com ela embora e voltava à noite para o serviço com ela. E aí, através de uma mentira, Deus fez uma grande obra. Que ele chegou e conversou com ela. Olha, ele falou, se ele perguntar, se ele chamar você para sair com ele, se você sai. E ela falou, se ele chamar eu saio. Mas eu não tinha falado nada. A coisa é de Deus mesmo. E ele veio e falou a mesma coisa para mim. Olha, ela falou, se você convidar ela para sair, ela sai com você. Mas mentira, ela não tinha falado também. E eu falei, fiquei numa saia curta, porque eu era muito vergonhoso. Mas aí, ele deu uns empurrões ali, e olha para o senhor ver, eu já tinha 20 anos. E eu ainda era muito tímido. E aí, a criação, né? Exatamente, a criação era diferente da criação dos dias de hoje, né? Então, a gente chegou... convidou ela para sair, e eu me lembro muito, a gente saiu, ela aceitou, e a primeira vez que a gente saiu foi no dia 2 de novembro de 86, 1986. A gente saímos junto, fomos no cinema, e depois disso a gente começou a se conversar mais, ter mais intimidade, não era um namoro ainda, mas a gente estava já se comunicando mais, conversando mais. E aí houve uma coisa que ela falou que ela estava para ir morar com a avó dela, numa cidade em São Paulo. Eu falei, não, poxa, não pode. Aí como é que vai fazer, né? Eu queria namorar com você. Aí e nesse momento, ela estava desviada da igreja. Meu Deus. Eu não acredito que ela estava desviada, mas eu acredito que Deus tirou ela da igreja para me trazer para ele. E aí a gente... conversando com ela e a gente começou a ter algo um pouco mais firme, um namoro. E é uma coisa super, super incrível. Que eu me lembro que a gente começou a namorar dia 2 de novembro, a primeira vez que a gente saiu junto foi dia 2 de novembro. No dia 9 de maio, 6 meses e 7 dias depois, nós estávamos nos casando. Louvado seja Deus. Com 6 meses a gente estava se casando, e a gente não teve um namoro comprido, elástico. E assim a gente foi conhecendo um pouco mais esse Jesus, essa pessoa bendita que é Cristo, e fomos nos achegando. Devagar nós fomos conhecendo a palavra, Deus foi abençoando, eu fui chegando e eu gosto de, quando eu pego uma coisa, eu gosto de firme, sabe? Eu não gosto de começar algo e parar pela metade. Amém. Eu tenho isso comigo, né? Então, até na igreja mesmo, quando a gente fala de fazer algo lá, eu pego no pé dos obreiros, porque eu acho que, né, a gente quando pega alguma coisa para fazer... É um cuidado, né, pastor? É, uma coisa diferenciada, tem que ser diferenciado. Porque eu acredito que para ser crente igual no mundo está cheio. Muito, é verdade. Então nós temos que ser crentes diferentes. Diferente, né? Fazer diferença, né? Isso é muito bom. Isso é bom para a gente e para quem está vendo. É verdade. E a gente teve um casamento bom, Deus preparou tudo. Na época, a gente pagava aluguel, eu tinha meus irmãos, as irmãs para cuidar, ajudava na despesa de casa com a minha mãe, a gente pagava aluguel, água, luz. E não sobrava, na realidade não sobrava, para a gente poder organizar um casamento, né? Mas aí Deus foi fiel, veio ajuda daqui, veio ajuda dali, veio bolo, veio vestido de casamento, veio terno emprestado, veio isso, veio aquilo, tudo. Deus preparou tudo. Papai do céu pagou tudo. Algo divino, né? Não, demais, tremendo. E a gente fez um casamento muito bom na época, e aí já veio mais um pouco de mais responsabilidade. Mesmo casado, eu mantendo a minha casa, agora casado,
porque a gente casou em maio, mas em novembro já veio a minha filha. Então, a gente já tinha uma responsabilidade. E mesmo casado, eu fazia uma despesa para mim e para minha mãe. Então, eu mantinha as duas casas. Mais ou menos as duas casas, né? Minha mãe também trabalhava bastante, muito batalhadora. E a gente foi indo. E com um bom tempo a gente teve uma surpresa. A minha mãe teve que sair de onde ela estava morando e não tinha para onde ir. Meu Deus. E eu, pastor, morava em 2 cômodos, no porão do meu sogro. Era o quarto e a sala, com um quartinho bem pequenininho que era a cozinha. E ali a gente tinha a nossa vidinha e, de repente, virou uma transformação, porque aí veio minha mãe, já tinha mais, eu era o 6º, eu tinha mais 5 irmãos, e minha mãe estava grávida de mais um. Quando eu casei, ela já estava grávida de mais um. Então veio minha mãe com mais 5 filhos, dentro de uma casa de 2 cômodos. Imagina como é que era para dormir. Amanhã, para levantar, para trabalhar, tinha que sair pisando com cuidado para não pisar em ninguém. Era colchão para a sala e tal. Mas Deus abençoou, a gente foi, graças a Deus, bem-aventurado, nunca faltou nada. Sempre tive apoio do meu sogro, da minha sogra. Meu sogro, na época, também era evangélico, né? Depois desviou, ficou um bom tempo. Aí eu fui, há alguns anos atrás, visitar ele em Minas, ele estava mal, doente. Aí ele se reconciliou, graças a Deus, né? Voltou para Jesus. E está morando em Minas agora, lá com uma outra família. E minha sogra mora aqui também, com a gente. E a gente teve um grande apoio deles em todos os problemas que passamos. E tivemos... Aí minha mãe morou comigo cerca de 1 ano e pouco, mais ou menos, e saiu para ter a tua vida. Meus 2 irmãos foram para São Paulo com o meu pai. E aí a gente foi começando a tocar a vida novamente, né? A família, né? Eu, a esposa e a filha mais velha. Depois, com 4 anos que se passaram, a gente teve a segunda filha, que veio, mas aí eu já estava mais firme no Evangelho, né? A gente já estava com alguns projetos no Evangelho, de tomar conta de um grupo de louvor, de adoração. E Deus foi caminhando. A minha estrada foi muito gostosa com Jesus, porque... Eu digo assim, que eu não saí como se diz, lá do lamaçal, né? Eu não saí lá do monturo para vir. Em forma espiritual, sim, né? Mas na forma de olhar, eu não tinha uma vida tão desraigada como, né? De vícios e tanto Teve uma base boa, né, pastor, familiar? Tive, graças a Deus, tive uma base muito boa. Isso me estruturou para chegar até a minha esposa. Depois, né, com pouco tempo, ela começou a voltar para a igreja, e eu fui indo um dia, fui no outro dia, e eu fui conhecendo a família dela, né, que era evangélica, os tios ali, a tia, a minha pastora, que é presidente hoje do ministério, está com 86, eu acho, 86 anos, e a gente foi tendo uma junção boa, foi tendo uma boa junção, que aí eu fui me apegando às coisas da igreja. Aí, com um bom tempo, ela já me chamou para ser obreiro da igreja. Comecei a dirigir os cultos ali, e a coisa foi transformando. Aí, com 4, 5 anos de casado, veio a minha segunda filha, e depois de 7 anos, 7, 8 anos, veio o mais novo, o menino, e a gente conseguiu estruturar a família na casa de Deus, né? Mas passou algum tempo, eu tive um problema, fiquei desempregado. E o meu irmão, que morava em São Paulo, ele tinha firma, tinha caminhões, e chamou eu para trabalhar com ele em caminhão. Então eu fui para São Paulo trabalhar com ele de caminhão, e eu ficava a semana lá e voltava sábado e domingo para casa. E mesmo assim, não vinha na semana na igreja, só vinha no sábado, às vezes no domingo não dava, porque eu ia embora mais cedo para trabalhar na segunda-feira. Mas mesmo assim, Deus foi me abençoando. Eu fui sem carro, Deus me proporcionou um carro, aí já ficava mais fácil para vir e voltar para Santo André, a gente trabalhava lá. E foi passando o tempo, Deus me promoveu um caminhão para mim. Glória a Deus. Que era do meu irmão, o meu irmão precisava um caminhão maior, e aí ele vendeu aquele caminhão para mim e comprou um caminhão maior para ele. Aí eu fui pagando em parcela. E às vezes eu vinha com o caminhão para Jundiaí. E a gente pegava o povo, jogava em cima do caminhão, a gente ia para as igrejas com o caminhão. Glória a Deus. Né? E a gente começou essa trajetória muito boa, muito tremenda em nossa vida. E essa minha filha do meio, e ela tinha um sistema, a gente tinha um sistema muito bom, que ela gostava. Eu não canto nada, nem para
para espantar mosquito, mas a minha filha, ela gostava de cantar comigo. Então era uma coisa gostosa, eu fazia prazerosamente a vontade dela. Ela escolhia louvor, pai, ensaia aqui para nós cantar. E eu ensaiava, não, pai, não é assim, é assim. E a gente ia, pai, agora o senhor faz, agora o senhor não faz. E a gente, ela ia encaminhando as coisas, né? foi encaixando. E a gente era muito grudada comigo, essa menina. Para onde a gente ia, onde eu ia, ela queria ir comigo. E eu ia pregar em alguma igreja, ela queria ir junto. Eu ia visitar alguma igreja, ela queria ir junto. Às vezes ela era convidada para cantar, ela queria que eu fosse junto. Era uma benção, era uma menina que, ali, muito novinha, seus 9, 10 anos, ela já tinha um grupo de louvor de gesto. Ela mantinha esse grupo de gesto. E ela liderava os jovens, mesmo sendo mais nova que a outra menina mais velha, ela tinha um dom de liderança, né? Um chamado para louvor, a voz linda, pastor, perfeita, afinada, dirigia culto de jovens. Quando eu comecei já a pegar mais firme na igreja, ela estava sendo meu braço direito. Isso é alegria para o pai, né? Não, para o pai não tem o que pague isso. Não tem o que pague isso. Sem explicação, né? Não tem explicação. Aí eu fui, depois disso, né, bem depois disso, fui para o Santo André, às vezes voltava, a gente cantava junto em alguns lugares na igreja, e para mim era uma satisfação, para ela parecia que era mais satisfatório do que para mim. E a gente teve essa vida boa, mas a gente, em 2006 eu resolvi, comprei um terreno lá em Santo André, só que a mulher não quis ir, estava meio indecisa de ir. A gente tinha um apartamento no Secap 2, né, apartamento da CDHU. Aí ela resolveu vender esse apartamento, vendeu o apartamento, veio morar com a mãe dela novamente, onde nós estávamos morando. E aí eu continuei trabalhando em São Paulo, e eu continuava vindo fim de semana. Mas a minha ideia é que ela fosse para São Paulo comigo, para a gente morar lá. Eu tinha uma ideia, mas Deus tinha outra. Porque a minha ideia era ela ir para São Paulo comigo, com as crianças, a gente ficar em São Paulo a semana, e sábado, domingo a gente vinha para Jundiaí para trabalhar na igreja, cultuar tudo. Eu não sei se Deus achou que a gente não ia conseguir cumprir isso, né? E ela não sentiu bem para ir para lá. Mas aí já tinha vendido o apartamento, estava morando na casa da mãe dela. E eu morando lá em Santo André. Eu falei, ó, comprei um terreninho lá para a gente, mas aí ela não quis ir. Eu falei, se você não vem, eu vou voltar então. Né? Corrido, puxado, vai e vem, não estou vendo as crianças crescer, eu estou vendo, né? Às vezes o meu menino, com 7 anos, 8 anos mais ou menos, e eu ia dar tchau para as meninas para ir embora, para poder ir para trabalhar, e ele saía correndo, ia chorar escondido. Meu Deus. Né? E para mim, cortava o coração. A falta do pai, né? Não, sentia. Presença, né? Isso cortava o coração, né? Porque, poxa, a gente está indo para ganhar o pão, mas pô, deixar a família assim, não... E eu resolvi, conversei com ela, combinamos, voltei. Deixei o caminhão lá para meu irmão, vendi o caminhão, vendi o terreninho também. E eu voltei para Jundiaí. Isso foi em 2006, no começo de 2005. 2006. Mas nos meados de 2006. E a gente teve uma grande surpresa no fim de 2006 para 2007. Que essa menina que a gente era muito... A gente no mercado, a turma achava que ela era minha esposa, que ela andava de braço dado comigo, ela abraçava e a gente andava muito junto. Mas quando foi em novembro de 2006, ela começou a sentir uma grande dor na nuca. Meu Deus. E não tinha remédio que parava. A gente achava até que era uma dor de cabeça. E não tinha remédio que parava essa dor. E ela foi... A gente levava no médico e é dor de cabeça, é isso, é aquilo, pode ser meningite, pode ser isso e aquilo. E nunca descobriram, mas em dezembro a gente teve um culto e ela, quando chegou em casa, ela foi embora até mais cedo, antes de acabar o culto. E ela chegou em casa e eu vi uma cena incrível. Ela estava na sala da minha cunhada e a turma ali orando, né, para a dor de cabeça sair. E eu vi a hora que ela pegava a cabeça e malhava a cabeça na parede, pastor. Meu Deus. De tanta dor que ela estava sentindo. E eu, quando eu vi aquilo foi me corroendo por dentro, porque eu não podia tirar a dor dela. E aí a gente foi, em dezembro, a gente foi no hospital, passei para o médico o que estava acontecendo. E ele pegou, olha, rapaz, pai, eu não vejo nada. A gente fez aí
tinha a radiografia aí. Mas vamos fazer o seguinte, vamos mandar para alguém mais especializado, para a gente ter uma segunda opinião. E aí mandaram para o Grendac, que trabalha com crianças com câncer, essas coisas. E a gente foi e o médico mandou fazer uma biópsia, né? Cortou um pedaço da carne e foi fazer uma biópsia. E a gente ficou no aguardo da resposta. Com um determinado tempo, chegou o resultado da biópsia, chamaram a gente para dar o resultado. E a gente chegou na sala da médica, ela deu o resultado para a gente. Isso tira a gente do chão, a gente fica desconcertado. Porque ela tinha 15 anos. 15 anos. 15 anos e o médico falou, é câncer. E isso quebra a gente. Abala, né? Abala demais. E eu, muitas vezes, no meu íntimo, eu pensei, o que eu estou fazendo na igreja? O que eu estou fazendo como líder de jovens? Porque abala não só o físico, como o psicológico também. Sem dúvida, a gente fica... Só quem já passou ou passa por isso sabe. Exatamente. E eu né? No começo, a gente foi... A médica até falou, não, mas espera aí, daqui uns tempos vai vir o resultado, se é maligno ou benigno. Né? Porque... E a gente já desabou. E a médica falou, não, para que não? Hoje em dia tem cura. Hoje em dia tem cura. Não sei se porque ela achava que tinha cura mesmo, ela queria dar um up na família, né? Dar um sustento no meio básico. Porque, de uma certa forma, é como se fosse uma sentença, né? Sim. A pessoa que está recebendo, né? Família, com certeza, né? Isso como uma sentença, né? Não tenho dúvida disso. E aí, esperamos o resultado. A gente já foi um pouco mais confiante. Só que chegou lá e ela falou, não, além de ser o câncer, ele é maligno. Meu Deus. Mas já vamos entrar com tratamento, fazer quimioterapia, radioterapia. E a gente teve uma experiência muito grande, que a gente começou esse trabalho de hospital quase todo dia. Bom, quase 2, 3 vezes por semana estava em hospital. Né? A gente mudou a nossa vida, mudou a nossa rotina. Né? Porque às vezes nem eu estava indo mais para a igreja, nem a esposa, ela muito menos, que era muita dor, às vezes ficava em hospital, saía. Então a gente virou a nossa rotina, tanto na igreja, tanto a nossa vida material, quanto a nossa vida espiritual. Né? Mexe, não tem como, né? Balança demais, pastor, balança demais. E não que a gente não ama os outros filhos, mas ela é aquela que era mais pegada, né? E você sabe que os outros filhos estão bem, né? Sim, exatamente, porque a mais velha era mais apegada que a mãe, a mais velha não tinha problema. A mais velha, ela não tinha problema nenhum. Deus abençoe, meu querido, obrigado, viu? Deus abençoe. Então, a mais velha era muito apegada com a mãe. Até hoje, a mais velha ainda é apegada mais com a mãe, né? E a gente fica feliz com isso. E o menino era muito novo ainda, né? Não tinha o apego com esse ou com aquele, mas ela era muito apegada, né? Então, isso me abalou muito. Muitas vezes eu até pensei, parei, né? Orei, passei orando, pedindo para Deus. Em certas vezes, até falei para Deus, tira a doença dela e põe em mim. Né? Porque eu já vivi bastante, eu já vivi 40 anos, 40 e poucos anos. E ela está na flor da idade, 15 anos, 16 anos. Então, muitas vezes em orações minhas, na igreja mesmo, quando a gente ia, eu falava, Senhor, se possível, tira dela, livra ela desse mal e passa para mim. Mas Deus tem os planos dele, a gente não Deus tem... sabe como ele trabalha, né? Não tem como a gente ignorar. É um momento difícil, porque eu falo, pastor, porque eu também recebi um diagnóstico há alguns dias sobre isso também, né? E quando eu recebi esse diagnóstico, eu até escondi da minha família, escondi da esposa, né? E para quem recebe, né? É um baque. É um baque, né? Não só para você, como para toda a família em volta, né? Eu fico imaginando, ouvindo o testemunho do pastor aqui, passa um filme na minha cabeça também, né? Porque eu sei que não foi fácil para você, né? Exatamente. E a gente foi levando. E teve época que ela começou a fazer a químio, eu fazia aqui em Jundiaí mesmo. Fazia químio, e era quando ela fazia na terça, e quando voltava para casa era tremendo, era destruída, sabe? Cansada. E toda vez quando eu subia para trabalhar, para não descer e subir a escada, ela ficou com a minha sogra. E toda vez que eu subia para trabalhar de manhã, minha sogra deixava a porta aberta, eu ia, dava um beijinho nela, ia trabalhar, ela vai com Deus, pai, eu fico com Deus, filha, ia trabalhar.
De tarde chegava do serviço, já nem descia, já entrava ali, e aí, bebê, como está hoje e tal, né? A gente sempre tinha essas conversas, estou com dor nas costas. Aí eu fazia uma massaginha, dava uma coçadinha nas costas, na perna, no pé, sempre buscando, né, animar ela. E quando começou a fazer a radioterapia, só em Campinas. Meu Deus. E a radioterapia não podia falhar o dia. O médico passava 30, tinha que ser 30 dias seguidos, só sábado e domingo que não. Mas era de segunda a sexta, segunda a sexta, segunda a sexta. E aí começou a apertar um pouquinho mais, porque... e dinheiro para tudo isso? Tinha um ônibus do hospital que levava, mas ele levava às 5 horas da manhã e voltava às 5 horas da tarde. E para uma pessoa que está nessa situação... O dia inteiro não dá, não aguenta, dá. não aguenta. E aí, minha esposa começou a parar de trabalhar alguns serviços que ela fazia para poder, na correria. E aí, uma vez o meu cunhado levava, outra vez o outro meu cunhado levava, né, o concunhado levava. Às vezes, os meus sobrinhos levavam, né, quando era uma semana direto. Aí, quando não dava para nenhum levar, a gente arrumava um amigo, dava lá só a gasolina e o pedágio, ele levava. E a gente foi nessa luta aí, passou 1 ano, passou 2 anos, parecia que melhorava, depois piorava. Aí, quando mais ou menos uns 3 anos, ela passou muito mal. E fizeram a rádio, químio, tudo. Aí passou um tempo, o médico falou, está curada. Poxa, isso pra gente é o maná do céu. É verdade. É o maná, é aquilo que ninguém experimenta. É aquilo que ninguém experimenta. Eu imagino aqueles homens que estavam enfermos quando Jesus passava e falava, levanta, anda. Eu imagino a cereja do bolo para eles, né? Vai, lava o olho lá no Bethesda e volta a enxergar. Então eu acho que isso, quando o médico falou, não, está curado, eu falei, Deus é bom demais. Deus é bom demais. E ela começamos a passar, contando testemunho, que Deus curou, que Deus curou. E aí, cada 6 meses tinha que voltar para fazer um diagnóstico. Ela começou a sentir algumas coisas e foi fazer exames novamente. A médica disse, olha, vai ter que fazer uma cirurgia, porque queira ou não queira, pai, voltou, né? E não voltou na garganta, né? Porque era garganta, né? Era essa parte aqui. Voltou, mas voltou nos órgãos, né? Então vai ter que fazer uma cirurgia. Mas vai dar tudo certo, né? E a gente já estava, né? 2 anos vivendo essa vida, a gente já, não, vai dar certo. Psicologicamente já estava preparado. Sim, já estava, não, vai dar certo, vai dar certo. E ela foi internada e fez a cirurgia. Isso foi no setembro, outubro, mais ou menos. Só que antes disso, há uns 6 meses atrás, ela tinha um grande sonho. Na época era uma febre gravar um CD. Gravar um CD, todo mundo queria guardar dinheiro para gravar um CD, né? E ela tinha esse desejo. E a gente falou, não, um dia você vai gravar um CD, não tem problema não. E nesse meio tempo, apareceu um grupo americano no Grendac, realizando o desejo dessas crianças. E às vezes era um desejo tão simples, era uma festa de aniversário, era conhecer a praia, né? Essas crianças, 10, 12, 13, 14 anos, né? Era uma cesta básica, né? Era uma festinha de 15 anos. Então, eram esses desejos que esses americanos, com pessoas brasileiras aqui, e eles realizavam esse tipo de desejo das crianças. E tinha lá, eu nunca tive um aniversário. Não, nós vamos fazer seu aniversário. Combinava com os pais, às vezes pessoas pobrinhas demais, né, que não tinham condições. E eles ajudavam, fazia festa, eu sou fã do Mickey, e aí eu alugava uma fantasia e o Mickey ia na casa da criança, sabe? Fazia a alegria dessas crianças que passavam por momentos difíceis. E ela tinha, quando foram perguntar para ela qual era o desejo dela, ela falou, o meu desejo sério mesmo era gravar um CD evangélico. E aí falaram, poxa vida, legal, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso para você. E foram e mandaram esse pedido para os grandões lá. E ela nunca tinha um pedido desse, alguém queria gravar um CD e evangélico, né? E ela falou, não, vamos ver o que dá para fazer. Só que quando foi em junho, julho,
ela completou 18 anos. E aí, esses desejos só fazem para quem é de menor. Menor de idade. Chegou nos 18 anos, não podia mais. Aí eles foram em casa antes, né? Puxa, isso, o que precisa para nós fazer, como é que vai ser, dando as ideias, qual é o cantor que ela gosta, tal, para a gente ver se a gente consegue trazer para fazer uma surpresa para ela, tal. Mas fizeram tudo, conversaram bastante com ela para ver o estilo, tal. E queira ou não queira, a gente já tinha algumas músicas, né? Ela tinha uma capacidade de fazer alguma coisa assim. E um dia Deus, numa noite, Deus deu uma letra para ela, de uma música muito, muito linda. E ela escreveu essa música, muito, muito linda. E aí, quando veio isso aí, a minha esposa também, do nada, escreveu uma letra, eu escrevi uma letra, o meu filho escreveu uma outra letra. Então, a gente tinha 4 composições dela mesmo, tudo letra delas. E a gente tinha um irmão em comum, que ele tocava teclado na igreja, muito amigo da gente, e ele tinha um irmão dele que estava fora da igreja, porém evangélico, mas estava fora, tocando para o mundo. Só que era um profissional da área. Ele tocava todo o instrumento e tinha conhecimento com pessoas para gravar um CD, gravar um DVD. E a gente conversou com ele e falou: rapaz, eu tenho umas 5 músicas, 4 músicas, guardado na gaveta já faz 10 anos. E Deus tocou no meu coração e eu vou dar essas músicas para ela gravar também. E nós vamos fazer um rebuliço, nós vamos gravar um CD dela. E a gente firmou com ele. Estava fazendo ensaio na igreja dele, que era uma igreja meio acústica. E a gente estava fazendo alguns ensaios lá, a menina cantando bem. Ela também gostava de fazer aula de canto, né? Estava perfeito. E aí veio a notícia que ela não podia, eles não podiam fazer esse desejo dela, porque ele já tinha passado de maior. E aí deu mais um pouco de frustração na gente, porque, poxa, já tinha planejado tanta coisa para fazer e acontecer. E aí não passou um mês, eles vieram, entraram em comunicação com a gente novamente e falaram: olha, como a gente levou para a diretoria e esse pedido foi lá para os Estados Unidos, e eles se comoveram com o pedido dessa menina. Então, mesmo ela passando da idade, a gente vai conceder o desejo para ela. E isso foi uma alegria muito grande. Só que nesse meio tempo, como o médico falou que ela ia ter que operar novamente, ela operou, e a operação foi pesada, porque de um lado ela levou, acho que 13 pontos. Meu Deus. E do outro lado, se não me engano, 12. Então, mas o que me intrigava era a alegria que ela passava nas dificuldades. Deus preparando tudo, né, pastor? Exatamente, pastor. A mão de Deus estava no controle, né? Porque a gente chegava no hospital naquele desespero. Mas ela estava... E ela chamava de cachorrinho. Aquela sonda que ficava para tirar o líquido, tirar e tal. E ela ficava: ai, meus cachorrinhos, agora eu tenho que ir para o banheiro, vamos comigo. E levantava naquela dificuldade, com aqueles pontos. E eu quase morria. E ela ia com os cachorrinhos ali, passava no quarto de um, mexia com um, passava no outro quarto, mexia com a enfermeira, e ia no banheiro, o cara quase meia hora para ir e voltar da dificuldade. E eu passei esse processo vendo ela sofrendo, mas em todo momento parece que ela estava se divertindo com o sofrimento. E para mim era uma agonia. Uma agonia. E aí, quando ela começou a fazer a preparação para gravar o CD, a gente foi em Campinas, né? A produção do pessoal, eles vinham em Jundiaí, pegava ela, eu e a esposa, levava para Campinas para fazer lá, conhecer o estúdio, tudo, as pessoas que iam fazer a gravação. E aí ela falou: não, a minha música vai ter que gravar, né? Que foi o que Deus deu para ela. E ela pegou, falou: para não forçar muito, para acertar, né? Como ela está muito cansada, pega umas músicas de cantores famosos.
E ela pegou 3 ou 4 músicas eu acho que da Eline Jesus, algumas cantoras aí, Cassiane, e ela gravou o hino dela e mais 3 hinos, eu acho que 3 cantoras, e ela gravou esse CDzinho, que ficou muito lindo. E só que no meio da gravação, às vezes ela passava mal, tinha que parar, ela tinha que ir, né, tinha o processo de que faz químio, rádio, tem aquele processo que tem hora que tem que pôr para fora as coisas, então era meio desagradável, mas não tinha o que fazer. E aí, mas graças a Deus, Deus foi bom, ela gravou esses 4 hinos, e teve para fazer a inauguração desse hino, acho que foi em dezembro, não, foi no finzinho de novembro. Eles acertaram tudo e a gente preparou a igreja. Só que não falou para ela, a gente falou que ia ter uma festividade, um evento lá na igreja, e ela com um grupo de gesto e tal, e ela estava, inclusive ela estava com os pontos recentes, não tinha caído ainda, e ela estava no culto, participando, tudo com a gente lá, e de repente teve essa surpresa, né? Entrou as pessoas que fizeram o CD lá com ela, pessoa dos americanos que providenciaram tudo isso, e entraram na igreja lá com um pacote, acho que tinha 100 CDs, 100 cópias para ela, e entregaram para ela um buquê de flor enorme. Foi uma festa linda, linda. E ela começou a falar assim, olha, agora, quando acabou o culto, né, virou uma festa, né? Aí ela falou, quando acabar o culto, eu vou subir ali, eu vou autografar para vocês, porque agora eu sou cantora, né? Na simplicidade, né? E na brincadeira. E ela ficou ali, dando autógrafo, como se diz, né? Louvado seja Deus. As pessoas, que os CDs foi todo dado, né? Não foi nenhum vendido. Todas as cópias que foi dada para ela não vendeu, ela deu para as pessoas. E eu estava pensando uma coisa, porque no meio de tudo isso, veio profecias. Não, Deus vai curar. Não, Deus vai tirar disso. Deus vai fazer, Deus vai acontecer. E uma profecia me pegou muito, muito fundo, que foi uma missionária que ela veio pregar na igreja, ou foi em casa, não sei, depois que acabou o culto, ela foi em casa, e ela falou, não, olha, essa menina vai cantar longe. Ela vai cantar no Brasil, bem longe, onde vocês nem imaginam. Só que o pensamento nosso é um. O de Deus é outro. Totalmente diferente do que a gente pensa. E eu apeguei nisso, sabe? Eu peguei nisso. Inclusive, o louvor que ela escreveu, ela até falava, lá do céu, Deus olhou para mim, me salvou, me curou, e é tremendo, pastor. E hoje livre estou. Esse era o refrão do louvor dela. E eu falei, não, eu acredito que Deus vai levar ela para cantar em vários lugares. Mas não era essa a ideia de Deus. A ideia de Deus era totalmente diferente. Deus libertou, Deus curou ela, e quando foi, acho que dia 2 de dezembro, a festividade, eu acho que foi isso mesmo. E quando foi dia 11 de dezembro, Deus recolheu ela. Deus tinha um plano já, né? O plano traçado já, né? Perfeito. Né? E isso aí, quando Deus leva ela, eu senti no coração, falei, não, vou desistir, vou parar. E acredito eu que foi numa sexta-feira, eu acho, eu não estou lembrado, mas foi no dia 11 de dezembro de 2009. 11 de dezembro de 2009. Deus levou ela, eu acho que foi numa sexta ou sábado, não estou me recordando. E a gente, ela faleceu, a gente passou por esse processo de loucura, desespero de um pai, porque... Pedaço da gente que você não, vai embora, sem pedaço, dúvida. né? E o processo seria diferente, ela me enterrar, não eu enterrar ela. E a gente passa por uma loucura tremenda, e fizemos o sepultamento dela, tudo. Isso foi no domingo, foi sepultada no domingo. Passei dias tribulosos, mas na quarta-feira eu estava lá na igreja. Louvado seja Deus. Dando glórias e exaltando esse Deus. Mas com pensamento, não vou longe. Eu vou, mas não vou longe. Amém. Mas Deus
como sempre foi tremendo, essa caminhada, a gente foi passando processo, e lá na frente eu comecei a entender, quando Jesus falou que ia levar ela para cantar para outros lugares, não foi ela em pessoa, mas foi o CD dela. Amém. Porque esse CD dela foi para Santa Catarina, esse CD que ela gravou foi para Limeira, Santo André, São Paulo, Mauá. Então, esses 100 CDs que a gente distribuiu, muitos foram por fora do estado. Foi para a Bahia, através de pessoas que, né? A voz dela foi junto. Foi, né? foi exatamente. Então, a voz dela, mesmo depois, né? E eu comecei até a imaginar, algum tempo depois, hoje eu falo isso com alegria no coração, que até o Eliseu, né? Depois de morto, né? Ele ressuscitou morto, né? Os ossos dele ressuscitou morto. Então, pus isso no meu coração. A unção que estava nele ressuscitou morto. E eu pensei dessa maneira. Então, a voz dela, mesmo depois de morta, levou a palavra em alguns lugares. Porque algumas irmãs moravam na Várzea, Campo Limpo, por aí, davam testemunho. Às vezes vinha na igreja e falava, poxa, certa feita, eu estava ouvindo esse louvor lá em casa dessa menina, e alguma vizinha ouvia e vinha e falava, eu conheço essa menina não é evangélica? Eu conheço, eu já ouvi ela cantando. E aí recebi a notícia que ela tinha partido, né? Mas pessoas até que não eram evangélicas. Louvado seja Deus. Né? Então ela conseguiu evangelizar através da sua voz, né? Não conseguiu, né? Aquele tempo longo de poder pregar nas igrejas, de cantar nas igrejas, mas o momento que ela passou com a gente, 18 anos e 6 meses, foi o suficiente para Deus nos fortalecer. Amém. Pastor, vamos fazer algumas perguntas agora, pastor. Diga lá, vamos lá. Tá? Pastor, fica livre que ele responder ou não, tá? E depois, logo em seguida, vamos ter as perguntas dos ouvintes, né? Sim. Uma pergunta fazendo para todos os entrevistados. Quem é o pastor Ednilson? Cara, o pastor Ednilson é uma pessoa simples. É uma pessoa simples que eu aprendi a amar. Uma coisa que eu não tinha antigamente é isso. Eu amava o meu pai, a minha mãe, porque, como eu falei, depois a minha filha faleceu em dezembro, 6 meses depois o meu pai faleceu também. Meu Deus. Então foi um tombo aqui, outro tombo ali. Mas, e Deus me reergueu com essa maneira de amar as pessoas. Porque se você me der um abraço, o meu abraço, você pode ter certeza que nunca vai ser falso. Amém. Igreja para você, pastor Ednilson? Igreja, eu digo sempre, a Bíblia diz, né, que nós somos a igreja. Então nós temos que ser templo do Espírito Santo. Então, igreja para mim é perfeição. Amém. Família? Família, honra. Honrar a família, primordial. Família é base. A família é base da igreja. Amém. Um sonho, pastor? Almas. Sou sincero, almas. Meu sonho é poder pregar e ver almas se render. Esse é o meu sonho. Louvado seja Deus. Pastor, essa pergunta é um pouquinho... Tem umas pessoas que não gostam de responder ela, que alguns veem ela até como constrangedora. Eu creio que não, né? Não sei qual a visão do pastor. Se você pudesse mudar algo em você, pastor Ednilson, o que você mudaria? Mudar algo em mim? Rapaz, é uma coisa que eu nunca me perguntei. Não acredito que... Não tenho, eu acho que não tem algo... meu corpo físico não teria algo. Eu poderia até pensar em desfazer alguma coisa do passado que eu fiz. Mas eu acho que se não tivesse acontecido coisas do passado, eu não seria o pastor Edmilson de hoje. Amém. Pastor, vamos daqui a pouquinho estar liberando algumas perguntas, algumas pessoas que estão nos acompanhando. Se tiver alguma pergunta aí já, ainda não tem nenhum, amém? Qual foi o momento mais difícil para você ministerialmente? Ministerial? Olha, eu tive uma grande perca também. O meu pastor presidente, ele faleceu com 50 anos. Embora ele não sendo o pastor presidente local, né? Ele vinha mais em época da ceia, né? Na igreja e algumas vezes que ele passava, porque na realidade a igreja nossa, essa igreja Alto Caminho, quando eu tive esse baque da perca do meu pastor, essa igreja era sede de Bauru. E ele morava em São Paulo. Então, algumas viagens dele, ele tinha essa passagem.
o Jundiaí e ele parava na nossa igreja. Às vezes ele ficava de um fim de semana, ou às vezes passava só de passagem mesmo. Então eu tive um baque muito grande quando meu pastor faleceu. Ele faleceu com 50 anos de idade, faleceu muito novo. Muito novo. E para mim, na época, era a nossa base eclesiástica, né? E quando a gente perdeu ele, eu me senti um pouco perdido. Até a gente se reencontrar novamente lá na frente, eu acho que, não vou dizer que foi mais baque do que quando eu perdi minha filha, mas foi um baque grande também, foi uma dependência grande que eu tinha dele. Amém. Eu até iria perguntar, essa pergunta, um momento mais difícil ministerialmente, mas eu creio que o pastor, né, no decorrer do seu testemunho, né, acabou contando, né? Mas eu, né, como de passo, vou perguntar, o momento mais difícil da tua vida, qual que foi, pastor? Eu tive um momento muito difícil antes de aceitar Jesus, antes de conhecer Jesus, porque foi na época que meus pais se separaram. Isso foi porque meu pai era a base da casa, né? A minha mãe e eu e os outros filhos mais novos, nós não trabalhávamos, né? Então meu pai era o sustento, era o pai mesmo, né? Que desde do alimento, roupa, o pai era tudo. Então quando o pai ele separa da mãe, minha mãe também não tinha experiência nenhuma em trabalhar, né? E a gente passou essa dificuldade. Às vezes nós íamos numa igreja porque dava uma cesta básica, no outro semana nós estávamos em outra igreja porque dava uma cesta básica. A gente era tudo, a gente era mormon, a gente era testemunho de Jeová, a gente era católico, a gente era até espírita a gente foi, porque a necessidade levava nós para esses caminhos, que a gente via uma possibilidade de ganhar algo, porque era eu e minha mãe e mais 6 atrás. Meu Deus. Né? Então a dificuldade era muito grande. Então, mas quando no começo, em 79, a época de 80, que meu pai foi embora e minha mãe ficou sem experiência nenhuma no ramo trabalhista, foi o pior momento que a gente passou. Amém. Ser pastor para você? Pai. Pastor ser pai. Porque aí eu não posso... Ser pastor é aquele que tem um olhar. Família, em primeiro lugar, igreja. E a igreja é algo tremendo. Porque ali você não tem o mais velho, o mais novo, você não tem o mais inteligente, o menos sábio, você não tem o mais estudioso. É pai. Pastor é pai. Pastor é pai. Maravilha. Poucas pessoas entendem isso, né, pastor? Verdade. Poucas pessoas entendem o que é ser pastor, né? Eu não sei se na minha linha de raciocínio eu estou errado, né? Eu costumo dizer que quem quer ser pastor nunca vai ser, né? Porque é um chamado, né? Geralmente é isso. Pastor, pastor não é ungido, pastor é chamado. Chamado, porque eu até brinco às vezes com o pastor Robson, né? Pastor presidente, quando a gente fez essa união, né? Eu estava em outro ministério, né? Por Deus, né? Deus permitiu que a gente se unisse, né? Sim, bom. Que ser pastor, né? Se você anda de carro do ano, você é criticado. Sem dúvida. Se você anda a pé, Deus não está na tua vida. Exatamente. Né? Se você é um pastor avivado, vão te chamar de menino. Né? Se você é aquele pastor quietinho, te chama daquele pastor de geladeira, né? Exatamente. Esse é meio que capacho, né? Exato. Você abraça muitas pessoas e pouco é abraçado, né? Você tem que ter a um vida bom pastoreado, jogo de um bom jogo de cintura, né? Um bom jogo de cintura. E eu costumo dizer que a nossa igreja começa lá na nossa casa, né? Sem dúvida. Nossa família, cuidar da família, depois cuidar da igreja não é fácil, né? E me emocionou aqui por dentro muito, né? Em ver o pastor contando acerca da tua filha, né? Em ver o que você passou, né? Só Deus, só tendo chamado de Deus na vida da gente para suportar o que você suportou, né? Vivenciar o que você vivenciou, né? E está em pé até hoje, somente Deus, né, pastor? Deus é tremendo, né, pastor? E eu dou mais de 50% do meu ministério para minha esposa. A base, né? É a base. A base, né? É a base de tudo. Ela é mulher guerreira, mulher batalhadora. E que eu costumo dizer em alguns encontros de casais que a gente palestra ou vai pregar, eu sempre falo que tem um digo popular que diz: do lado de um grande homem tem uma grande mulher, né? Ou por trás de um grande homem tem uma grande mulher. E eu já acho que não. Eu acho que do lado, até na frente de um grande homem tem uma grande mulher. É verdade, né? Deus ele nos prepara pessoas maravilhosas para estar ao nosso lado. O operador Moisés gostaria de fazer alguma pergunta? Amém, amém. Deus abençoe a todos, então, nos acompanha através da rede social. Para mim é um prazer muito grande, pastor Edmilson, poder estar recebendo o pastor nessa noite, amém? Deus abençoe por ter aceitado nosso convite, né? Amém. E logo após estaremos compartilhando esse vídeo, né,
com o meu amado pastor, para que possa estar chegando em muitas vidas. Que Deus abençoe a todos. Eu peço aos meus irmãos que nos acompanhou, que possa compartilhar esse vídeo, né? Você que ainda não é inscrito no canal, né, do YouTube, vai lá, se inscreva, deixa o seu like, né? Deixa o seu comentário lá, que com certeza, quando nós tiver um tempinho, nós estaremos respondendo em nome do Senhor Jesus Cristo, também. Nos ajude aí, compartilhe e se inscreva no canal da igreja. Deus abençoe a todos. Pastor, qual que é o endereço da igreja do pastor, para que os irmãos possam estar visitando? A minha igreja é no bairro da Vila Marlene, né? Número 340, na Avenida Bento Figueiredo. É muito fácil, é a avenida principal do bairro ali e não tem como errar. Eu quero agradecer de antemão aí o convite de poder estar aqui com vocês. Foi um grande privilégio. Um grande abraço ao nosso pastor, amigo, irmão, filhão, Robson. Que Deus abençoe grandemente a vida desse Robson. E mandar um abraço para toda a galera ali da Alto Caminho ali na Vila Marlene. Amém. Muito obrigado. Tem alguma novidade aí? Pastor Robson está ao vivo mandando um áudio aí. Que benção. Amém, pastor Robson. Amém. Pastor Robson está entrando ao vivo aí, né? Que benção. Ele está fazendo a pergunta ao vivo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias, né? Louvado seja Deus. Ao vivo e assim, né? A paz do Senhor, pastor Edmilson. A paz do Senhor, pastor Edenilson. Amém. Né? Os pastores que estão à mesa nessa noite. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Edenilson, né? E também agradecer a Deus pela sua vida, pastor Edmilson. Amém. Por tudo quanto o Senhor tem feito pelas nossas vidas, né? E um dia qualquer eu saí, né, sem direção, e Deus me direcionou, né, até a igreja Alto Caminho, e pedindo a Deus uma mensagem, pedindo a Deus uma resposta, né? A gente que está à frente da obra, tem momentos que a gente precisa de ouvir, né, uma palavra, e aquele dia era um momento que eu precisava ouvir uma palavra, né? Tive o prazer de conhecer o Senhor. Hoje eu não teria uma pergunta, né, para fazer, mas eu gostaria muito de agradecer a sua vida, pastor, por essa humildade que o senhor tem, por o senhor ser cativante, né, uma pessoa que está sempre disposta a unir, a ajudar, né, independente de placa, independente de ministério, e ter o senhor como um mentor, né? Me espelho muito no senhor, né? E hoje eu pude conhecer uma parte da sua vida que eu não sabia totalmente, né? Sabia por cima. E que Deus abençoe poderosamente, pastor, a sua vida. Que Deus abençoe poderosamente seu ministério. E que a gente possamos, né, fazer mais e mais para o reino. E subimos juntos, né, para a glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, fica o meu abraço, amém, para o Senhor, para toda a tua família e para os nossos irmãos que estão hoje aí, né, participando do nosso podcast, amém. Amém, queridão, agradeço, um grande abraço, meu amado. Sabe que você é da minha família. Deus abençoe, pastor Robson, muito obrigado por ter nos acompanhado, mandado o teu áudio aí. Deus abençoe a todos. Pastor Edmilson, poderia direcionar uma oração aos ouvintes de casa? Sim, com certeza. Soberano e eterno Pai, em primeiro lugar nós queremos agradecer por estarmos aqui neste lugar, esse momento, e agradecer por cada ouvinte, Senhor, que vai ouvir esse testemunho, Pai. E eu agradeço por poder estar testemunhando, e eu peço a Ti, Senhor, que esse testemunho possa entrar no coração das pessoas, ó meu Deus, ao qual ouviram, ao qual vão ouvir esse testemunho, e possa fazer a diferença, Pai. Possa juntar, ó Pai querido, cacos que estão caídos, quebrados, e fazer um vaso novo, Senhor. Põe as Tuas mãos, ó Papai querido, lá na casa onde cada um está ouvindo, onde cada um, ou no celular onde cada um está ouvindo esse podcast, ó meu Deus, e abençoe, Pai. Eu te peço isso, meu Deus, abençoe essas almas que estão ouvindo, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, e quarta-feira que vem, se Deus assim prover, estaremos